Milton, vamos lá, me conta um pouquinho da sua história, né? Eu vou lhe chamar de Milton, que né, o senhor é mais velho do que eu, mas somos dois, mais Nós ou menos. somos crianças. Somos crianças mesmo. Milton, antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. Esse seu carro, né, tem uma história muito interessante na minha vida. Por quê? Eu era empregado de um senhor, né, o seu Carlos Pinto da Rocha, que Deus o tem em bom lugar, e ele era, na época de 1978, ele comprou um carro desse, né, e cada vez que ele chegava com aquele carro, eu ficava imaginando, sonhando se um dia eu poderia ter um carro daquele, né, e aquilo ficou marcado na minha cabeça, né. E durante toda a minha trajetória de vida, eu sempre fui muito ligado em carro antigo e tal, e agora montei esse museu e me apareceu a oportunidade de ter um exemplar desse, né? E adquiri esse exemplar e em seguida nós tivemos contato com o Marcos, né? Que o senhor conhece muito bem, que é o restaurador, e ele me falou que seria possível ter essa entrevista com o senhor, que o senhor é muito simpático, que me atenderia e que o senhor poderia autografar o meu carro. Quando ele me falou isso, eu falei, não pode ser que esse senhor, que eu tenha a oportunidade de ter um carro, que eu sonhava em ter, né, assinado pelo proprietário do carro, o sujeito que fez o design, que fez tudo, que fabricou esse carro. Então, eu posso dizer, seguramente, tá, que esse momento, para mim, é um momento único. Eu estou assim, sabe, não tem cartão de crédito que pague um prazer desse, viu, Milton? Então, muito obrigado, sabe, pelo seu empenho, sei da sua dificuldade, na sua idade, ter pego um avião para vir aqui nos prestigiar. Então, Milton, sou muito grato mesmo por isso. Isso para nós, Clássicos do Vale, Diamantina, vai ficar muito grato por uma presença dessa, saber que nós estamos entrevistando um industrial paulista que em 1968 se atreveu a fazer um carro. E aí, eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa sua trajetória, como é que foi esse arrojo e essa vontade de construir um carro? Eu não tinha nada com automóvel. Nunca fiz um serviço mecânico, alguma coisa que me interessasse por carro. Mas houve um pedido do meu pai, que achava que o que estava fazendo não era nada importante. Ele também era um industrial e tinha intenções que o filho também continuasse nesse ramo e fazer alguma coisa muito importante. Eu fui comprar na Rua Galvão Bueno, aqui em São Paulo, uma lixadeira. E vi no chão um molde de alguma coisa. E perguntei, o que era aquele molde? Me disseram, é o molde de uma porta de carro. Eu falei, de fibra? É, de fibra. E era o meu ramo. Contei para o meu pai. Falei, olha, vi uma coisa interessante, fabricar carro de fibra. Ele falou, você gostou da ideia? Eu falei, achei muito interessante, mas está muito longe das minhas intenções, é muito difícil. Sim. Ele falou, mas eu vou te desafiar e pedindo para você fazer isso, e eu te financio. Que maravilha, que oportunidade. E foi a oportunidade que ele me deu. Foi muito difícil, era mais difícil do que eu pensava. Sim. Trabalhei muito, pensando, procurava alguém que me ajudasse. E quando eu falava para um funileiro, pô, vamos fazer um carro de fibra. Meu Deus, fazer um carro? Mau conserto? Não vou fazer isso, não. E fiquei pensando como eu poderia executar. Pensei muito e vi que só existia uma oportunidade e um jeito de fazer. Era fazendo de material de obra. Não acredito, peraí, me conta aí. Material com tijolo e cimento? Isso. É eu pensei, vou modelar assim. E procurei um pedreiro, ele aceitou a proposta e começamos a fazer. Primeiro, iniciando com tijolo, depois massa de pedreiro, já modelando
para alguma coisa que lembrasse automóvel. Depois, terminando com gesso e massa corrida para deixar a coisa mais com acabamento final. Mas isso não foi tão fácil. Era um tal de procurar um modelo, imaginar alguma coisa, e a coisa foi acontecendo. Até que eu terminei e achava que era um carro. O que eu tive que fazer? Tirar o molde daquele modelo. Aquela engenhoca, né? Isso. E fazer a primeira fundição, laminação no carro. E foi o carro que eu levei para o Salão do Automóvel, de 1968, no stand da Petrobras. E qual o tempo que o senhor levou entre, vamos chamar, não sei, de mocap, de você fazer esse molde em alvenaria e a você tirar a peça e construir efetivamente o carro que você levou para o Salão do Automóvel? Foi quase um ano. Quase um ano, quer dizer, se a gente parar para pensar que uma montadora hoje, para lançar um carro, eles levam mais de 3 anos, com toda a tecnologia, você dá conta de fazer um carro desse, um protótipo desse, em um ano, é uma aberração, né? É uma coisa fora do comum. Mas eu só tinha esse tempo, porque eu prometi para a Petrobras que levaria o carro. E tinha um tempo, né? Pior ainda, porque quando você trabalha sem tempo, quando você trabalha com a corda no pescoço, a ansiedade é maior, né? Eu fico imaginando que você perdeu noites de sono. Na loucura eu fui fazendo e aconteceu do carro terminar, para colocar no stand. Mas eu não achava que era um carro final para que fosse sucesso. Eu vendi aquele carro quando terminou a feira e pensei em melhorar. Aí eu fiz um segundo modelo, melhorando as linhas e achando que estava ideal. Esse carro, sim, e eu apresentei no outro Salão do Automóvel, no meio stand da Petrobras. E a Petrobras também. Então quer dizer que foi sucesso, né? Senão a Petrobras não te aceitaria de novo, né? Como eles acreditaram em mim, a segunda vez foi mais fácil. E apresentei um carro bem melhor. E aí começou a sua saga. A minha saga. Porque não é fácil, não. Eu sei porque eu estou no ramo automobilístico, fazendo, né, pegando um carro in naturo e beneficiando ele, há muitos anos, há 40 anos que eu venho fazendo isso, né? E sei das dificuldades que são hoje, com toda a tecnologia fornecedora. Eu fico imaginando na sua época, que você não tinha, quer dizer, hoje todos aqueles fabricantes de carro, você, Miura, Bianco, Puma e outros, eram todos ligados ao chassi da Volks, né? Vocês não tinham muitas opções, era aquilo ou nada, né? Mas com muita dificuldade, eu fico imaginando a dificuldade que você teve para regulamentar um carro, porque quem está no ramo sabe o que é você ter um Renave, né? Um Renavan de um carro, né? Eu fico imaginando a dificuldade que você teve para poder emplacar seu primeiro veículo, né? Eu tive a ajuda do coronel Ziri Silva, o fundador da Embraer, que me ajudou bastante. E através dele eu consegui o meu registro como fabricante, em chassi Volkswagen. Isso foi em janeiro de 1970. Janeiro de 1970. Que eu estava com autorização para fabricar. E nós estamos falando, gente, em meio século. Não é brincadeira, não, né? Um homem, né, que foi um fabricante, que a gente imagina que o cara que é um empresário, um fabricante, né, já não era uma criança, né? Porque, né? E o senhor está falando isso aqui depois de 55 anos. Gente, é privilégio de muito poucas pessoas, né, no mundo, de estar hoje podendo dar uma entrevista aqui para Clássicos do Vale, né, falando da sua história, né? Mas me conta aí um pouquinho mais, né? Porque eu soube, porque uma vez eu fui a São Paulo e me mostraram aonde você fabricava. E eu cheguei a ver lá em loco o tamanho do seu galpão. Seu galpão tinha o quê? Não tinha 1000 metros, tinha? Tinha 750 metros. 750 metros, né? Quantos carros você chegou a fazer por mês?
Comecei fazendo 4 carros quando eu não lancei o carro do Salão do Automóvel. Para ficar mais fácil de produzir, eu fabriquei um bugzinho estilizado sem porta. E isso me ajudou. Porque a porta era o gargalo, isso. né? E o início foi uma produção de 4 carros por mês. Fabricava um carrinho por semana. Depois, eu tinha que melhorar, evoluir, e aí sim eu voltei a fazer o carro com portas. O seu carro é o segundo modelo que eu coloquei em linha. Que você fabricou. Que eu fabriquei. E aproveitando, você ainda não me respondeu, mas vai me responder, da onde vinha a sua inspiração? Porque era você que desenhava o carro. Lógico Sim. que você tinha aí algum modelo europeu, tudo bem, mas todo reestilado, né? Você não contratava uma empresa para fazer, era você não, mesmo que nem desenhava. Existia empresa que fizesse exatamente. isso. Então era da sua cabeça. Era da minha cabeça, a força de vontade, e para não passar por um outro Santos Dumont que não fabricou, né? Nossa. E fui melhorando, criando, fiz vários modelos. E foi aí que eu consegui me igualar aos melhores da época. Melhores da época, que você teve junto da Miura, da Puma, né? Talvez em proporção menor, mas era um carro, como é que diria? Como seria hoje o rico emergente? Era a pessoa que queria ter teu carro, porque ele era um esportivo, né, nacional que cabia no bolso de uma pessoa rica e que não podia importar, né? Porque mesmo que ele tivesse dinheiro, ele não tinha condições de importar um carro desse, né? Então eu sei porque foi na minha juventude, não, quando eu estava com 20 e poucos anos, eu ficava imaginando, seria meu sonho de consumo. Que Maverick, que nada, apesar de ser um carro, né, na época, um Dodge, mas era um carro produzido em alta escala. Tal. O seu não, o seu era um carro artesanal, aquele carro que o boyzinho, né, na minha época, chegava aí em qualquer balada e fazia diferença, né? Sempre foi assim, né? E eu vejo hoje esse exemplar que eu estou colocando lá no museu, né? Que ele lá dentro do museu, ele ainda faz toda uma diferença. Olha, eu tenho Galacus, eu tenho Puma, eu tenho Chevrolet Brasil, eu tenho Belé e tal, mas o seu carro, em específico, ele faz toda a diferença, toda. Quando nós queremos chamar a atenção, a gente coloca o seu carro para fora na calçada assim, não tem um que não pare e não queira ver. Então, eu acho que você estava, né, naquela época, muito à frente, sabe, com uma cabeça que ainda é moderna até hoje. Então, eu só tenho que dar os parabéns, né? E voltando à questão da produção, como é que você conseguia fazer esse número de carros que você fazia por mês num espaço tão pequeno? Tentando aproveitar o que eu tinha de espaço, eu cheguei a fabricar 8 carros por mês naquele espaço. 8 carros? Era difícil, mas construindo aqui, levantando um galpão ali, deu para fazer isso. É que a gente fala 8 carros hoje dentro do universo dessas montadoras, a gente fala, como o que é 8 carros mês? Gente, eu que mexo com carro sei o que é fazer uma restauração. Eu imagino você o que é construir um carro e fazer 8 por mês. Porque às vezes a gente leva um ano e meio para restaurar um carro. Imagina você, do zero, sair 8 crianças por mês. Não é brincadeira não, né? E hoje, quantas crianças dessas você colocou no mercado? 1.700 carros. 1.700 carros, que eu acredito que cada um desses carros é um filho seu, né? Que cada um tem o seu CPF, né? Não é isso? Isso. E a preocupação, né, na época, hoje não, porque os carros hoje, quem tem como o meu, não é um carro que a pessoa usa para viajar e tal. Mas na época, a sua preocupação em termos de segurança, de ter um acidente, morrer uma pessoa por causa de uma má industrialização, uma má engenharia. Veja bem, a fibra, ela resiste muito mais um impacto do que um carro de chapa de lata. Ela é muito mais resistente.
E felizmente eu não sou de nenhum acidente. Só, como eu lhe disse antes, de uma moça que levou uma pancada de um caminhão, pegou a parte de trás do carro e eu, pelo que me disseram, ela quebrou o pescoço no impacto. É o efeito chicote que fala. Mas o carro de fibra, em acidente, ele resiste muito. Muito mais. E todo mundo fica preocupado, não, mas se bater, a fibra lasca e vira uma navalha. Isso é mito, né? Isso. Então, ela, para bater forte, ela quebra algum pedaço da fibra, mas você refaz com uma facilidade muito grande. Mais do que a lata. E ela não recua para chegar a atingir o motorista e o passageiro. É muito mais importante, como segurança, a fibra do que a chapa. Então, para a gente encerrar aí, só me conta uma coisa. O que durante a sua trajetória, nós vamos falar, quando você encerrou, que você fez o último carro? Foi em 1990. 1990. Então, de 68, nós estamos falando 22 anos produzindo carro, né? Vamos colocar 20 anos. 20 anos. Isso. Então, porque... e nessa trajetória de 20 anos, o que te levou a fechar? Eu sei que houve um problema político aí. O que aconteceu? E foi para todos os pequenos fabricantes. Paramos porque no governo Collor ele abriu o mercado para importação, que não tinha. E nós tínhamos dificuldade de acompanhar isso também, porque a nossa mecânica não era tão superior aos que vinham exportados, o preço nosso era maior. Não dava para concorrer. O que aconteceu é que todos fecharam, todos juntos, fechamos. Cada um foi para um outro lado, né? Eu fui para fabricar móveis. E me apaixonei pelos móveis tanto quanto com os carros. Com os carros. Quem sabe fazer alguma coisa faz sempre bem feito, isso. Não importa o quê, né? É verdade. Mas, Milton, que trem interessante, né? Então, se não houvesse essa política do governo na ocasião, você ainda estaria no mercado até hoje. A gente não sabe até onde chegaríamos, Sim, né? mas estávamos muito bem. Muito bem, se ganhava dinheiro. Sempre se comentou que o carro de fibra brasileiro era o melhor do mundo. Melhor do mundo, isso mesmo. Nós exportamos essa tecnologia, isso. Né? Isso é. Eu exportei carro para a África do Sul, para os Estados Unidos, com muito sucesso. Nós tínhamos um probleminha. A nossa mecânica não era tão avançada como os que estavam sendo fabricados nos Estados Unidos, na Europa. Mas a nossa qualidade de fibra, de carroceria, era bem superior ao que os outros faziam. Que as multinacionais faziam, porque eu sei que até hoje os nossos carros, né, que é daquela época, né, de fibra, eles são, como é que fala? São sonho de consumo fora daqui, África e outros países. A Puma, principalmente, é um carro que quase todo mundo gostaria, porque né? fabricou muito, né? Fabricaram uma quantidade 50 exorbitante. mil carros. Mas o Miura, e inclusive o seu, é carro que ainda é sonho de consumo lá fora, né? Exatamente pela durabilidade, não é um carro que deteriora com. E teríamos avançado muito mais, né? Muito mais. Imagina, coisa de 30 anos atrás. O que eu sinto, né? Por que o país, né, não pensa um pouquinho? Por que nós não tivemos uma indústria automobilística e outros segmentos de mercado que pudessem ser multinacional? Por que só consumir multinacional, né? Por que não... Que falta que nos faz de um governo um pouquinho mais patriota, daquilo que fala, poxa, vamos tirar daqui isso, o que né? porque eu me recordo quando foi feito Classe A, a Mercedes Classe A que foi em Juiz de Fora, que quando veio o presidente, né, da Mercedes aqui no Brasil, eles não acreditaram que nós conseguiríamos fazer o Classe A
no período que nos comprometemos a fazer. E fizemos, né? Classe A aqui no Brasil, lá em Juiz de Fora. Quando o presidente da Mercedes chegou aqui, eles admiraram e falaram que realmente brasileiro é fora da curva. É. E fomos fora da curva já naquela época, né? Milton, eu acho que nós já estamos, sabe, nos delongando até demais, mas eu te agradeço muito. Quero agradecer muito ao Marcos do Restaure, né? Por essa aproximação, porque sem ele eu não teria tido esse contato, e do prazer que eu vou ter de ter um veículo seu, que era o meu sonho de consumo, e muito mais do que isso, autografado por você, Milton. Tá Isso certo. eu torno a dizer, não tem preço. Não tem preço. Eu estou muito feliz pelo convite, por estar aqui visitando a sua empresa, e me deu muita alegria. Milton, Muito obrigado também obrigado você. pelo convite. E vai mais um convite aí, Milton. Eu vou fazer questão, isso como diz o meu amigo Léo, não é realmente um convite, é uma intimação. Nós vamos ter um evento aqui no dia 17, 18 e 19 de outubro, que vai ser a primeira exposição de carros antigos dentro de Diamantina, quer dizer, no centro de Diamantina. Diamantina já é uma cidade romântica, como todos sabem, né? Uma cidade histórica, e essa exposição vai ser realmente também alguma coisa histórica. E eu quero lhe fazer um convite especial, eu vou mandar buscá-lo e trazê-lo para cá, porque eu fico imaginando que nesse dia, se eu puder apresentar ao público que estiver lá, né, o fabricante daquele carro que eu tenho, que o senhor autografou, para mim vai ser, e para o senhor eu acredito, para o senhor não, você, né? E eu acredito que para você vai ser um legado que você vai deixar. Uma assinatura como se fosse um livro, como se fosse uma peça, como se fosse uma música. Tá né? bom. Vai ser mais um outro prazer. Muito obrigado, Milton. Que Deus te abençoe, mas obrigado de coração mesmo, viu? E o meu também.